Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Se os profetas vivessem hoje, os profetas bíblicos, não esses profetas vagabundos que tem aí, mas os profetas bíblicos, em especial Jeremias, se ele vivesse hoje, você acha que ele seria chamado de quê? Você acha que ele seria aplaudido? Ele seria popular? Ele seria amado? Ou ele seria odiado? O que você pensa? O livro de Jeremias é um livro riquíssimo. Todos os livros da Bíblia são riquíssimos, né? Mas tem uns que a gente aprende um pouco mais. O livro de Jeremias, do início ao fim, ele é a boca de Deus. Do início ao fim. Ele foi e era a boca de Deus. No capítulo 26 de Jeremias, depois você lê, se alguém, o Edmundo pode escrever aí, só Jeremias capítulo 26, no versículo 11, sabe o que eles disseram para Jeremias? Este homem é réu de morte. O Newton colocou aí louco, mas eles, na época de Jeremias, disseram, esse homem é réu de morte. Sabe por quê? Porque ele condenou o pecado e a idolatria. Jeremias foi contra os profetas, obrigado, Edmundo. Jeremias foi contra os profetas falsos, mentirosos e enganadores. Eu não sei se você já reparou, quando você fala a verdade, então você recebe um rótulo de caído, de perturbado, de endemoniado. Você já reparou que quando você fala a verdade, quando você destapa as falcatruas, as mentiras, os enganos de determinadas igrejas, qual o adjetivo que você recebe? Caído, endemoniado, perturbado, e assim vai. Então você vê, meu amigo e minha amiga, que a história se repete. Só se repete. O problema é que o povo é encabrestado, não conhece a Bíblia. Então acredita nisso. Quando Jeremias, ele falava, então, os que viviam na mentira, que eram os pastores, os sacerdotes, os profetas, não gostavam dele. E disseram, esse homem é réu de morte, quer dizer, ele tem que morrer. Porque se ele não morrer, ele vai acabar com o nosso comércio. Ele vai acabar com a nossa prosperidade. Ele vai acabar com a nossa boa vida. Aí se você parar um pouquinho, e hoje é feriado aí no Brasil, é tempo de você analisar as coisas, você não trabalha de repente, analise as coisas. Veja se não é a mesma coisa que acontece por parte de muitos pastores. Você não pode falar dele, porque eles dizem, não faleis do ungido de Deus. Olha, vai vendo. Se você fala deles, eles vão dizer, não, isso é um caído, é um perturbado, um endemoniado, perdeu a visão. Esse é o argumento que eles usam. Quando você está delatando a mentira, biblicamente. Então, a história se repete. No livro de Jeremias, você vai encontrar isso. Eu perguntei, o que chamariam Jeremias se ele vivesse nos dias de hoje? Se ele denunciasse a idolatria, o pecado, a imoralidade, a corrupção, o comércio dentro das igrejas?
O que chamaria? O Newton falou louco. Louco é pouco, Newton. Chamariam ele de louco, mas falariam a mesma coisa que os sacerdotes, os profetas do passado falaram. Ele é réu de morte. Em seguida, ele tem que morrer. A gente tem que acabar com ele. Aí você, inteligentemente, você entende por que a raiva contra o Bolsonaro. É fácil. Você não precisa de faculdade para você entender o ódio que as pessoas têm do Bolsonaro. Quer dizer, o cara morre lá na Amazônia, a culpa é do Bolsonaro. Aqui nos Estados Unidos, a gasolina aumentou mais de 100% aqui nos Estados Unidos. Mas a culpa é do Bolsonaro. Aí o cara cagou fora do pinico, a culpa é do Bolsonaro. E você acredita nisso. A raiva, o ódio que é petezada e algumas pessoas têm do Bolsonaro é porque ele destampou ou destapou o bueiro, a sujeira. Ele mostrou os roubos, os desvios de bilhões dos seus impostos, dos meus impostos no Brasil. Então, o que acontece? A história se repete. Bom dia, Maurício. A história se repete. Jeremias não matou ninguém, não roubou ninguém. Jeremias só falou a verdade. E ele foi considerado réu de morte. Então agora, meu amigo e minha amiga, se você não é burro, você entende por que algumas igrejas não querem que você converse com fulano, com ciclano. Se você falar, eu estou conversando com o pastor fulano. Ah, mas ele não é da nossa igreja, você não pode falar com ele. Ele é um endemoniado, é um perturbado, é um caído, é um desviado. Ué, mas se o caído, desviado, levar um dízimo bom, será que eles aceitam? Será que os líderes não saíram de outras igrejas? Pergunta ao seu pastor, fala, pastor, o seu líder saiu de alguma igreja? Então também ele é um caído, também ele é um desviado, também ele é um perturbado. É só você fazer essa pergunta, você acaba com essa ladainha, essa canalice. Então uma forma que alguns pastores têm, para que você não descubra as suas falcatruas, é dizer para você não conversar com A, com B, com ciclano ou com beltrano. Eles podem conversar até com o demônio, mas você não pode conversar. Como se a tua vida fosse propriedade do pastor. Mas você é tão idiota que você aceita isso. Jeremias foi a boca de Deus. Todo cristão deveria ser a boca de Deus. Cristão não tem que se preocupar com título. Ele deveria se preocupar em ser a boca de Deus nesse mundo. Não, a maioria dos cristãos são a boca do diabo. Mentem, enganam, iludem. São a boca do diabo. Por isso que não existe milagres nas igrejas. Por isso que tem que fazer uma força tremenda para poder levar as pessoas e poder manter as pessoas assim de fácil. Mas você não observa isso. Porque você vai para a igreja, volta, vai e volta, vai e volta. Você não lê, você não estuda, você não conversa com ninguém. Então, o que acontece? Te botaram um cabresto, algemas e um uniforme chamado camisa de força, chamado obreiro. Então, quando botam esse uniforme em você, nos dias atuais, não no passado, está dizendo, você é propriedade da minha igreja. O que eu falar, você tem que fazer. Se eu falar para você ser contra o seu marido, você vai ser contra o seu marido. Se eu falar que você tem que separar da sua esposa, você vai separar da sua esposa, porque você é propriedade da nossa igreja. Isso se chama obreiro.
na atual conjuntura, não no passado. No passado, o obreiro servia por prazer. Ele tinha prazer de ajudar, de trabalhar. Hoje, o obreiro é manipulado, pressionado, vigiado e ameaçado. Veja a diferença. Por que isso? Por quê? Porque eles não querem que você descubra a verdade. Jeremias, ele não fez outra coisa a não ser mostrar o pecado dos sacerdotes e dos profetas. E quem prendeu Jeremias? Não foram o povo da Babilônia. Foram os próprios profetas e sacerdotes, os pastores da época. Meu amigo e minha amiga, vou repetir, para ficar bem claro. O seu problema não é fé. O seu problema não é dinheiro. O seu problema é ignorância. Você gosta de ser burro. Você gosta de ser idiotizado. Dentro de uma igreja evangélica. Não são todas, mas a maioria. Se Deus não te obriga, quem é o pastor para te obrigar? Se Deus que te comprou com o sangue dele na cruz não te obriga a ir na igreja, a fazer isso ou fazer aquilo outro, quem é o seu pastor para te obrigar? Mas você, repito, você gosta de ser idiota. Então, a voz do seu pastor é lei. Você casou com o seu marido, mas você obedece o seu pastor. Você casou com a sua esposa. Se você ficar doente, homem, quem vai limpar a sua bunda, dar banho em você, é a sua mulher, ou vice-versa. Não é o seu pastor, nem a mulher do pastor. Ou vai ser o pastor que vai limpar a tua bunda? Não, vai ser a sua mulher, porque você casou com ela. Ou vai ser o seu marido, porque você casou com ele. E não vai ser o seu pastor. E se você ficar desempregado, não será ele que vai pagar o aluguel ou pagar as contas que você tem. Mas você gosta de ser idiotizado. Seu nome deveria ser João Idiota da Silva. Maria Burro da Conceição. O teu nome tinha que ter algum adjetivo no meio. Leia a Bíblia. Jeremias disse, essa cidade vai ser destruída, porque vocês são falsos. Eles disseram, esse homem é réu de morte. Está escrito aqui, bonitinho. Está escrito aqui. Leia. Leia, o Edmundo colocou aí, Jeremias 26. Aí você vai lendo. Esse homem é réu de morte. É assim que funciona. Me diz alguém aí o tempo que nós estamos falando, por favor. Deixa eu ver, 5, 10, 15, eu acho que tem 15 minutos. Você deve ir à igreja? Claro que você deve ir à igreja. Mas não vá a uma igreja aonde eles façam você de burro, de idiota, de estúpido, de ignorante. Vá a uma igreja, obrigado Maurício, vá a uma igreja aonde o pastor te liberte. Não é esse tipo de libertação, sai demônio, não. Aonde ele tira os seus cabrestos, que a vida te colocou, que as religiões te colocaram. Vá numa igreja onde os pastores te libertem e não fique com essa palhaçada, sai demônio, tá amarrado, tá ligado, e isso vai ser muito forte, muito forte. Não! Vá numa igreja aonde tirem a sua venda, tire os seus cabrestos, as suas algemas, a sua camisa de força e o par de ferradura que o mundo, que a vida, que a sociedade e que as religiões te colocaram. Isso é igreja. É o que eu tento fazer. É o que eu tento fazer. Eu não sou amigo de ninguém. Eu não fiz amigo em lugar nenhum. Eu procuro trabalhar para formar homens e mulheres de Deus. No caráter. Não amiguinhos. Não amiguinhos. Procure uma igreja. Não procure igreja por beleza, por boniteza, ou porque o pastor canta bonito, ou ele é bonito. Procure uma igreja onde o pastor esteja preocupado em falar a verdade para você.
Isso é igreja. O resto é circo. Mas se você gosta, você também faz parte do picadeiro. Você também é um palhaço. Deus disse para Jeremias, você vai ser a minha boca. Quer eles gostem de você ou não. Você vai ser minha boca. E Jeremias foi a boca de Deus contra tudo e contra todos. É só você ler o livro de Jeremias. Ele foi a boca de Deus. Sob ameaças. Mas ele não parou. Você ora tanto e Deus não te responde, porque você não é a boca de Deus, você é a boca do diabo. Você não é a boca de Deus no seu trabalho, você não é a boca de Deus onde você vive, você não é a boca de Deus na sua casa, você finge ser cristão, porque domingo você vai na igreja e dá dízimo, dá oferta e canta, o diabo faz isso melhor do que você. Deus está buscando pessoas que sejam a boca dele nessa sociedade corrupta. Deus não está interessado no seu título, pastor. Deus não está interessado na sua igreja bonita, cheia ou vazia. Deus não está interessado na sua oferta, pastor. Deus está interessado que você seja a boca dele para falar a verdade. Porque algumas igrejas, elas não querem que você fale a verdade. Você já viu, você já reparou que as campanhas sempre são as mesmas? E sempre vai arrebentar? Sempre vai mudar a sua vida? Você já reparou isso? Sempre a mesma coisa, as mesmas promessas. Será que você já reparou que agora vai? Esquece o passado. Essa é a conversa. Esquece o passado. Imagine, você casa com uma mulher ou com um homem e vive 30 anos como eu, que tenho 40 anos, vou fazer 41 anos de casado. A minha mulher chegou lá, não, esquece o passado. 41 anos. Aturando ela, ela me aturando, gastando dinheiro, gastando tempo. E depois de 40 anos ela diz, não, esquece o passado. Não existe isso, né? Não existe. Mas na igreja moderna, tudo é novo hoje. O ontem não interessa. Quando a Bíblia manda você olhar para trás. A Bíblia manda. A Bíblia manda. Bom dia, João. É isso que eu quero que você entenda. Eu não estou querendo que você saia de igreja A ou igreja B. Você vai aonde você quiser. Eu só estou mostrando para você as mentiras que existem hoje. Se Jeremias vivesse hoje, ele seria um endemoniado, um falso, um caído. É o que dizem alguns pastores, sim ou não? Veja. Uma obreira, ela, sem querer, ela disse, eu falo com um bispo. E o pastor falou assim, que bispo? Aí ela, não, um bispo muito antigo. Aí ele falou assim, eu gosto dos bispos antigos. E ele ficou insistindo. Ela queria ir embora, que ela não queria falar o meu nome. Aí ele ficou insistindo, não, que bispo é esse? Fala que bispo. Aí ela falou assim, não, o bispo Von Helder. Aí ele falou, o quê? Não acredito. Não, você não vai embora não. Fica aqui. Você tem contato com ele, você fala com ele. Eu tenho fita dele. Eu escuto ele, eu vejo os vídeos dele. Pastor, não deixou ela embora. Ela disse, não, pastor, tem que ir embora. Não, vou fazer um café para você aqui, fica aqui. Vamos conversar, o que você conversa com ele? Poxa, eu gosto muito dele, poxa, eu sei quem é ele e tal, tal, tal. Tem muitos, hein? Que me respeitam,
mais do que os seus próprios líderes. Para você ver. Essa é a marca que a gente tem que deixar no nosso trabalho. De homem de Deus, de pessoa correta. Essa é a marca. E não marca de pilantra, de canalha, de hipócrita, de safado, mentiroso, enganador, que é o que os líderes estão deixando para as pessoas. Então não tem mais respeito dentro da igreja. É um comendo a mulher do outro. Pastor não quer nem morar com o outro pastor, porque sabe, se deixar a mulher dele, já era. Essa é a realidade. Ou eu estou falando besteira? Por outro lado, se você falar que você conversa comigo, alguém vai dizer, não, ele é um caído, é um perturbado, ele saiu. Aí você deveria perguntar, mas se ele trouxer aqui um dízimo de 10, 20, 30, 40 mil reais, você aceita, pastor? O senhor aceita, pastor? Aí você vai ver a resposta dele. Veja, é isso que vai acontecer com você. Enquanto você está lá dando o seu dízimo, a sua oferta, você é de Deus. Se você sair, você vira aí capeta, o pior dos capetas no outro dia. Então eles não estão interessados na sua alma, e sim no seu dinheiro. Mas como você gosta de ser idiotizado, você continua. Jeremias não abriu mão da verdade. Jeremias não abriu mão da verdade, mesmo diante da morte. Porque ele, por falar a verdade, os profetas e os sacerdotes do passado disseram, esse homem é réu de morte. Tinha um ódio de Jeremias, ódio. Como as pessoas têm ódio do Bolsonaro. Mas você não entende isso, porque você não lê, você não estuda. Você sabe o que está acontecendo no Japão? Na Europa? Você sabe o preço da gasolina na Europa? No Japão? Aqui nos Estados Unidos? Você sabe o custo de vida? Aqui nos Estados Unidos? Você não sabe. Por quê? Porque você é tão burro que falaram para você que a culpa é do Bolsonaro. O que o Bolsonaro tem a ver com a morte de 2 pessoas na Amazônia? O que o Bolsonaro tem a ver se você está gripado? Mas você é tão burro que você acredita nessa ladainha. Você não entende o ódio que as pessoas, que o inferno tem desse homem. Você não entende que o inferno tem ódio desse cara. Você não entende isso. Os profetas eram odiados. Eles não eram aplaudidos como os pastores de hoje, não. Os pastores de hoje são tudo moderninho. Calcinha apertada, aparecendo o saco. E as mulheres dos pastores, verdadeiras dondocas. Verdadeiras dondocas. Mas quando ficam doentes, elas não tocam no manto. Nem bebem a água ungida. Nem passa pela porta. Vão para o médico. Mas no altar, na igreja, são maravilhosos. E os pastores, bambambãs da fé. A fé sobrenatural. Quem é de Deus, o diabo não toca. Bambambam da fé. Mas eles vão para o médico. Eles choram escondido. Eles são covardes. É que você não conhece. Eu só tenho aqui, ó, um pouquinho de experiência que você não tem. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. Se Jeremias vivesse hoje, ele seria réu de morte. Ele seria réu de morte. Basta você falar a verdade que você é réu de morte. Ninguém vai gostar de você, nem a sua família. Nem a sua família. Os mesmos pastores que chamam você para a reunião da família são os mesmos que mandam você se separar do seu marido, da sua esposa, porque não está indo na igreja dele. Não está participando da campanha. São os mesmos. Aí você vê o grau de hipocrisia. Fazem campanha
ações para a família, restauração da família, papapá, pipipi, mas são os mesmos que mandam você se separar do seu marido ou da sua esposa pelo fato do seu marido ou a sua esposa não estar indo na igreja dele e dando dízimo na igreja dele. Assim de fácil. Mas você gosta. Você já pegou o diploma de estúpido? Já pegou o certificado de idiota, de otário? Não esqueça de pegar não, tá? Com o pastor. E bota na geladeira ou na porta da sua casa. Pensa. Pensa um pouquinho. Fé não é isso. Fé é uma coisa límpida. Fé é uma coisa natural. Fé é uma coisa espontânea e não ameaçadora. Fé é uma coisa espontânea. Acabou o tempo em que o pastor trabalhava espontaneamente, por amor. Dormia em qualquer lugar, comia qualquer coisa. Ele e a mulher dele. E eu sou dessa época. Hoje, acabou isso. Por isso que a igreja está falida, a igreja está podre. Porque acabou essa época em que o pastor, o obreiro, trabalhava ou trabalha espontaneamente por amor. É tudo hoje na base da obrigação. E a primeira coisa que eles fazem é colocar o uniforme em você. Você chegou na igreja hoje, amanhã você já é obreiro. Se chama camisa de força. Olá, Lê. Se chama camisa de força. Você chegou na igreja hoje, amanhã você já é obreiro. Aí eles colocam uma camisa de força, um par de algemas e ferradura. Para você ser propriedade da igreja. Aí manda você botar uma camisa, fala para você não falar com mais ninguém, nem na sua família. Mas na época da política, você tem que pedir o voto da sua família. Na época da política, o voto dos caídos serve. Até dos macumbeiros serve. Veja a ignorância, a hipocrisia e a malandragem sobre todas as coisas. Não foi à toa que Jesus disse: o meu povo sofre porque não tem conhecimento. Jesus não falou: meu povo sofre porque não tem fé. Jesus não disse: meu povo sofre porque não tem dinheiro. Jesus disse: meu povo sofre porque não tem conhecimento. Quando o pastor deveria te dar conhecimento, ele faz você mais ignorante do que você já era. Fica aí o vídeo. Se Deus tocar no seu coração, se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude com 50, com 100, aquilo que Deus tocar no seu coração. Se você quiser o número do Pix, ligue para mim, me chame no Message. E aí eu posso dar para você. Mas tem que ser algo espontâneo. Porque assim, sendo espontâneo, você vai ser abençoado e eu vou ser abençoado também. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia.